e hoje a gente quer explicar para vocês o que é que significa M1 e M2. Então, sempre que a gente falar sobre M1, o dinheiro que está prestes a ser usado, é o dinheiro mais fácil, é o dinheiro que você troca na hora que você quiser. Como? Dinheiro espécie, moeda, ou você pode usar dinheiro que está na conta. É o dinheiro que está disponível no momento para você. Isso é o M1. O M2 é o M1, ou seja, todo esse dinheiro, mais o dinheiro que você pode usar, mas que não seja na hora, não é o dinheiro imediato. Por exemplo, o dinheiro da poupança, o dinheiro de algum fundo que você tenha, que só vai ser liberado daqui a 3 dias, qualquer depósito que você receber a prazo, então você não pode receber naquele momento, mas ainda é um dinheiro que pode ser usado. Em resumo, o M2 é todo o dinheiro que você pode usar na economia, tá? Por que é importante para a gente que lida com criptomoeda saber o que é M2? Porque é através do M2 que a gente sabe quanto dinheiro que está rolando na economia. Então, há de convir que se, de repente, o M2 sobe, ou seja, a quantidade de dinheiro na economia aumenta, uma parte dela, maior, vai ser destinada para o BTC, para criptomoedas e para mercados de risco. Ao passo que quanto menos M2 a gente tem, menos dinheiro vai ser investido em criptomoedas, tá bom? Então, quando a gente fala de M2 global, a gente está englobando o M2 das principais economias, Estados Unidos, Japão, Europa, né? E podem não ter todos os países, mas tem a maioria, os que são realmente de peso na economia, tá? Bom, então, o M2, ele é sempre impactado por políticas econômicas. Então, digamos que, por exemplo, a gente tem uma guerra em que precise produzir muito dinheiro. O governo, o Banco Central, produz muito dinheiro, como está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, o M2 dos Estados Unidos tende a subir. Uma parte é para a guerra, mas esse dinheiro vai rolar na economia. E esse dinheiro caindo na economia, as pessoas que têm acesso a esse dinheiro vão investir mais em mercado de risco. Então é isso que acontece com o M2. Já numa fase de aperto econômico, o dinheiro todo está sendo reduzido, você vai ter menos dinheiro para ser investido em mercados de riscos, incluindo criptomoedas. É através principalmente desses fatores que são gerados os ciclos econômicos, onde você vai ter um aperto monetário em uma época onde todo o dinheiro vai ser reduzido da economia, em que você vai ter menos dinheiro para investir em mercados de risco. E, ao contrário, você vai ter uma liberação econômica, ou seja, você vai ter impressão de dinheiro. E aí isso vai fazer com que você tenha mais dinheiro na economia e o seu João, que quer reformar a padaria dele, vai ter mais acesso a esse dinheiro, tá? Então, quais são as ferramentas dos bancos para que isso ocorra? Principalmente, juros. Vamos imaginar o seguinte, eu quero pegar dinheiro emprestado para reformar a minha empresa, eu quero aumentar o espaço da minha empresa. Se eu for em um banco e pegar empréstimo com juros baixos, fica fácil para mim. Mas se eu for lá pegar dinheiro emprestado no banco e o juros estiver muito alto, eu não vou pegar agora, eu vou esperar para mais tarde. Sendo assim, se eu não pego dinheiro em banco, esse dinheiro não vai ser rodado na economia, porque eu poderia pagar mais o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto. Se eu não tenho esse dinheiro rodando na economia, eu também não vou passar esse dinheiro para os outros trabalhadores e assim a economia não vai para frente. Entenderam a diferença? Veja como juros é importante. Então, quando o banco aumenta a taxa de juros, o que é que ele está fazendo? Ele está dificultando com que as pessoas peguem empréstimo. Então não vai rodar mais dinheiro na economia. Ao passo que quando você vai ter uma liberação econômica, você diminui a taxa de juros e aí com isso fica mais fácil para os empresários ou quem quer que seja, pegue dinheiro emprestado no banco para rodar dinheiro na economia, tá bom? Então juros é uma das principais coisas. Uma outra coisa a gente chama de quantitative easing. O que é o quantitative easing? Na verdade é quando os bancos centrais eles imprimem muita moeda para fazer com que a economia rode e não necessariamente quando a gente diz imprimir moeda, pessoal, significa dizer que ele vá liberar a moeda física. Ele pode liberar só, por exemplo, moeda digital, ou seja, eu tenho um crédito aqui, foi liberado e esse crédito aqui vai servir para comprar tal coisa ou para emprestar dinheiro sem ter o dinheiro físico, tá bom? O que é que isso vai gerar? Inflação. Porque o que é que faz a inflação surgir? O aumento da base monetária. Então, se você tem muito dinheiro rodando na economia, o que é que vai acontecer? Aumenta a inflação. Tá bom? Então, quando a gente diminui a taxa de juros e aumenta o quantitative easing, você aumenta o dinheiro impresso pelos governos e bancos centrais, você vai aumentar a inflação. Esse ciclo, essa fase de alta do ciclo é onde vai ter mais dinheiro na economia. A gente já está nessa fase. A gente tem o M2 americano, por exemplo, aumentando bem. Como esse M2 está aumentando, uma parte desse dinheiro vai para os mercados de risco. Vamos pensar da seguinte forma. Eu estou ganhando meu salário, que está pouco. Eu, nesse momento, não tenho muito dinheiro para gastar. Eu vou gastar com o quê? Com meus produtos de alimentação, de moradia, de vestimenta. São os produtos mais importantes da educação do meu filho.
Mas se sobrar dinheiro, ou seja, se eu tiver com um pouco mais de dinheiro, eu vou conseguir viajar, eu vou conseguir comprar um carro, ou seja, eu vou atrás de bens que não são importantes, são supérfluos. Então, é isso que faz a economia girar, pessoal. A fase de liberação econômica é onde você tem a fase de liberação de dinheiro, e é onde a gente vai ter as criptomoedas aumentando. Vamos citar agora, falando de crises. Na crise de 2008, que teve a crise dos bancos mundial, ou na crise do Covid-19, o que foi que aconteceu? O M2 disparou. Houve a necessidade dos governos terem mais dinheiro rodando na economia, já que o pessoal não conseguiria produzir. Na pandemia, muita gente ficou em casa, muitos trabalhos foram parados. Então, o que é que acontece com isso? Você não tem produção econômica. O governo vai ter que produzir dinheiro. O que é que acontece? Aumenta o quantitative easy, de forma que o dinheiro na economia volta a rodar por impressão monetária. O que é que isso vai ocasionar no futuro? Aumenta a inflação. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se a gente está agora prestes a ter o M2 aumentando, o que é que vai acontecer com as criptomoedas? Elas vão subir. É aí que entra o Bitcoin e a criptomoeda. A gente está nessa fase, pessoal. É a época de investir, tá bom? Falando mais sobre o Bitcoin, quais são os fatores que podem fazer com que o Bitcoin suba muito nessa fase? Primeiro, o Bitcoin é um ativo escasso. Se está entrando mais dinheiro na economia, mas a quantidade de Bitcoin impressa só reduz através dos halvings, que vocês já aprenderam, se ele tem uma oferta limitada e você tem uma demanda aumentada, a tendência é que esse valor do Bitcoin aumente muito. E é o que está acontecendo. O Bitcoin chegou a 16 mil, lembram disso? Então isso faz com que o Bitcoin aumente. Uma outra coisa é que o Bitcoin é o que a gente chama de ativo beta alto. O que é beta alto na economia? É um índice que indica se ele tem uma relação com um índice que a gente compare, por exemplo, com o dólar. O Bitcoin comparado ao dólar. Quando o dólar sobe, o Bitcoin sobe muito, sobe pouco ou sobe igual? Se ele subir igual, ele tem um beta 1, ou seja, ele tem uma equivalência ao dólar. Aí o que é que acontece? Se eu tenho um ativo como o dólar, que sobe 10% e o Bitcoin que sobe 20%, ele teve um beta alto, ou seja, o beta dele foi maior do que 1. Ele subiu mais em relação ao outro. Já na queda também acontece a mesma coisa. Se o dólar cai 10%, o Bitcoin cai 20%. Então, o Bitcoin ainda é um ativo de beta alto, ou seja, ele tem uma volatilidade maior. A gente tem uma oportunidade de ganho maior com o Bitcoin do que com os outros índices. Aliás, o Bitcoin foi o ativo que mais subiu nos últimos 10, 15 anos. Desde que o Bitcoin surgiu, nenhum ativo no mundo subiu mais do que o Bitcoin. E eu queria só deixar claro no final que o Bitcoin ele não tem uma relação exata com isso que tudo que a gente está falando, porque, pessoal, a gente está falando de mercado de risco. E sempre no mercado de risco há uma chance maior dele subir mais ou subir menos. Então, isso é só para vocês levarem como tese, como aprendizado, tá bom? Então, em resumo, o que é que eu quero que vocês entendam? M2 Global é a base monetária, ou seja, é tudo que tem de dinheiro rodando no mundo. Se essa base monetária ela aumenta, ou seja, se é mais impresso dinheiro por qualquer motivo, os mercados de risco, incluindo o Bitcoin, tendem a aumentar. Se o M2 é reduzido, o Bitcoin e todos os ativos de risco tendem a cair. E isso forma os ciclos das criptomoedas, do dólar e tudo. Então, vamos ficar de olho no M2, vamos ficar de olho sempre nas criptomoedas, nessa comparação, que a gente, com isso, consegue avaliar a longo prazo se é a hora de comprar. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquela curtidazinha, ajuda o canal, né? Tenha pena da gente, nos ajude, tá bom? A gente se vê no próximo. Um abraço a todos.